Noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, depende do momento que você estiver assistindo essa aula. Vamos dar início aqui ao nosso processo legislativo direito constitucional, tá? E, Rafael, eu não quero mais nem prestar atenção. A Wanda tá bem longe, tadinha, coitada. Ela tá longe porque o sofá que ela fica aqui nessa salinha, eu tirei daqui, né, minha linda? Ai, Rafa, você tirou. Tirei. Processo legislativo, cara. E nós vamos ver agora o que é o processo legislativo, Rafael. O processo legislativo é aquele negócio que tem esse aqui, ó. Você tem um prato para baixo, um prato para cima, o nome disso aqui é Congresso Nacional. A hora que você tem as casas conjuntamente trabalhando, você tem um Congresso Nacional. De um lado nós temos a Câmara dos Deputados, de outro lado nós temos o Senado Federal. E aí, o que você tem? Você tem que as coisas começam a votação em regra na Câmara, vai para o Senado, chegou no Senado, volta para a Câmara, da Câmara dos Deputados, vai para o chefe do Poder Executivo, e aí quem é aqui? O presidente da República. O que ele faz? Ele sanciona ou veta. Tá? Sancionar é falar que a lei é boa, vetar é falar que a lei é ruim. Bom, falei um monte de coisa aqui agora e o que eu gostaria de deixar bem claro? Eu gostaria de deixar bem claro que nós temos que olhar para o processo legislativo como sendo um conjunto de normas para a elaboração de leis ordinárias e leis complementares. Essas expressões que eu acabei de falar, leis ordinárias e leis complementares, você não tem medo, né? Porque é um processo legislativo. Você imagina que é a criação somente de leis ordinárias e leis complementares. Acontece que você precisa entender que, além desses dois nomes, que são regras que você tem que observar, que você deve obedecer, né, leis ordinárias, leis complementares, nós temos que obedecer outros nomes também, sem ser esses nomes que eu acabei de falar, de lei ordinária e lei complementar, nós temos que obedecer outros nomes. Quais são esses outros nomes? Então, se você olhar para esse raciocínio que eu estou trazendo aqui agora, vai ficar tranquilo. O processo legislativo é um processo que elabora essas normas para serem respeitadas. A norma de boa, que você já ouviu falar, mesmo se você não for estudante de direito, é o quê? Lei ordinária e lei complementar. Lei ordinária e lei complementar, correto? Beleza. Agora, além das leis ordinárias e leis complementares, ó, aqui são essas duas aqui, você tem outros nomes. Os outros nomes, pessoal, nada mais são do que regras que você tem que observar também. As leis ordinárias e leis complementares, você tem que observar, só que isso aqui também você tem que observar, emenda constitucional, isso aqui também você tem que observar, você tem que observar e tem que observar. Gente, é só isso. O processo legislativo é um conjunto de normas, né, para elaboração de outras normas. Esse processo está estabelecido na Constituição, por exemplo. Né, o povo pode propor uma emenda constitucional, por exemplo, o povo pode propor uma emenda constitucional a respeito da Previdência Social, porque o povo está se sentindo muito mal, porque está muito difícil, né, demora muitos anos para se aposentar. O povo pode propor uma emenda constitucional? Então, isso é uma pergunta que cai na prova da OAB. Certo? Nós temos lá, é possível que a Câmara Municipal proponha uma emenda constitucional? Certo? É possível que 6 assembleias legislativas dentro da República proponham uma emenda constitucional? O que é uma emenda constitucional? Então, uma emenda constitucional nada mais é do que uma norma, eu acabei de falar, né? Lembra que eu falei? Leis ordinárias e leis complementares são normas que nós devemos observar. Assim como emendas constitucionais. Mas eu não sei qual é uma emenda. Cara, é uma norma que você tem que observar, é uma norma que você tem que receber. Se você colocar isso na sua cabeça, fica mais fácil de você entender o assunto e a matéria. Rafael, você está olhando mais para tua cachorra do que para a gente. Eu tô, porque a Wanda tá aqui, tadinha. Tô ficando o dia inteiro fora e ela fica com saudade. Aí eu chego aqui para gravar a aula, daqui a pouco começa a aula da segunda fase, e é o que está tendo para hoje, né? Bom, gente, então eu disse o quê? Eu disse que esse é o processo legislativo. Em regra, as leis, elas se iniciam, a votação se inicia na Câmara dos Deputados. O que é votação? Votação é uma quantidade de pessoas que vai dar uma olhada no negócio, vai verificar, será que a gente realmente gostou desse projeto de lei, para que depois ele realmente se transforme em uma? É isso que vai acontecer. Então, em regra, as leis ordinárias, as leis complementares, elas passam por esse processo aqui. Casa iniciadora, casa revisora, depois pode voltar para a casa iniciadora e depois vai para o chefe do executivo para que ele sancione o VET. Isso aqui é um processo legislativo normal, tá? Normal. Não necessariamente volta para a casa iniciadora. Às vezes, vai direto para o chefe do Poder Executivo. Às vezes, ao invés de passar pelas duas casas mais de uma vez, simplesmente vai direto para o chefe do Poder Executivo. Ó. Você pode ter um processo de lei que começa aqui, aí ele vem para cá, ele começa aqui, aí ele vem para cá, aí depois daqui, se o Senado não fizer alterações substanciais, ele vai direto para o chefe do executivo, ó, para que o chefe do executivo sancione o VET. Então, isso é bem interessante você observar. Ali, nada mais é do que um processo legislativo, um processo que trabalha com leis ordinárias e leis complementares, mas não somente essas, também trabalha com emendas constitucionais, trabalha com resoluções e decretos legislativos, trabalha com leis delegadas e medidas provisórias. Certo? Agora, olha só coisa interessante. Eu mostrei o que é uma lei ordinária e lei complementar. A lei ordinária e lei complementar é dessa forma aqui. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma resolução, né, ou um decreto legislativo, ou uma emenda constitucional, olha só coisa interessante. Se eu tiver aqui, ó, eu vou colocar aqui o Congresso Nacional, esse é o Congresso Nacional, certo? Congresso Nacional. Se eu tiver que fazer uma emenda constitucional, eu vou ter a votação feita um turno aqui, 2 turnos aqui. Depois que eu acabei os 2 turnos aqui, aí eu venho para cá
e faço 2 turnos aqui, um turno aqui, um turno aqui, 2 turnos aqui. Cada um dos turnos tem que ter o quê? 3/5 dos votos, para eu fazer o quê? Uma emenda constitucional. Só que aqui, depois que eu fiz os 2 turnos, fiz 2 turnos da Câmara dos Deputados, 2 turnos do Senado Federal, aqui não tem sanção ou veto, aqui não há que se falar em sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo, não há que se falar em sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo. Então, o presidente da República, ele não vai sancionar ou vetar uma emenda constitucional. Mas você não respondeu aquela pergunta, né? O povo pode propor uma emenda constitucional? Não, o povo não pode propor uma emenda constitucional. O que o povo pode propor? O povo pode propor isso aqui, ó. O povo pode propor esses 2 processos aqui, que são processos de leis ordinárias e leis complementares. Os 2 processos. Olha a minha lindona aqui, ó, gente. A minha lindona trazendo, cara, um negócio para brincar. Ó, esse era meu Yoda, que o Davi Olegário me deu, né? Um Yoda de tricô. Ela não estragou, ela arrancou os olhos dele só, né? Mas ele tá até hoje firme e forte aqui, né, minha linda? Aqui, ó, meu Yoda. Né, minha linda? Eu gosto de Yodas, gente. Ó, olha só, meu Yoda. E o mais bonitinho, eu tenho uma coleçãozinha de Yodas. O mais bonitinho, que era um que o Yoda ele oferecia, né? Não sei se vocês assistiram o desenho, o seriadinho lá. Eu não consigo focar nesse bichinho. Enfim, o mais bonitinho ela comeu. O mais bonitinho ela comeu. A gente não tem tempo para essa questão dos teus Yodas. Tá bom. Desculpa, gente, que você não tem tempo, mas é que eu tenho que morder a Wanda, cara. Vou morder ela. Ó, então aqui nós temos, né, o presidente da República tá nesse procedimento de sancionar ou vetar um projeto de lei. Um projeto de lei que pode ser iniciado pelo povo. O povo pode propor uma lei. Como é que o povo propõe uma lei? O povo propõe por meio de 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, e cada um dos estados tem que ter pelo menos 0,3% dos eleitores. Né? Aqui você tem que ter, por exemplo, Tocantins, você tem que ter Bahia, você tem que ter Maranhão, você tem que ter Acre, você tem que ter Pará, certo? Esses aqui são pelo menos 5 estados, e cada um deles não é ter um voto aqui e 1 milhão de votos aqui, não, tem que ter pelo menos 0,3% em cada um desses estados da federação para que eu possa, né, propor uma lei ordinária ou uma lei complementar. Tá bom? Isso aqui é legal, olha só. Então você vai começar a entender o que é um processo legislativo. E aqui, entender também, né? Você tem decretos e resoluções também do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele trabalha, né? Decretos e resoluções. Decreto legislativo é como se as 2 casas estivessem trabalhando. Resolução, somente como uma casa trabalhando. Né? Mas tem nomes diferentes dentro da própria Constituição também. E aqui você tem os decretos legislativos. Você tem decreto legislativo e você tem também resoluções. Também são coisas que também não há que se falar aqui em sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo. Sancionar é falar que a lei é boa, né? Vetar é falar que a lei é ruim. Gente, esse é o processo legislativo. Isso é um processo legislativo. Medida provisória. O que é medida provisória? Medida provisória nada mais é do que uma lei que vale somente por um período de tempo, até que o Congresso confirme que aquilo tenha validade de lei ordinária, não de lei complementar. Então, você entendeu o que é o processo legislativo? O processo legislativo é um trabalho que você faz pelo Congresso Nacional, com as casas de maneira isolada ou de maneira conjunta. Isso você faz também, não de maneira somente bicameral ali, né, com a Câmara e o Senado, mas também nas assembleias legislativas, que é o nome das casas legislativas dos estados e também dos municípios. Logicamente, gente, que esse processo legislativo aqui, ele tem muitas coisas para serem trabalhadas, mas se você não pegar o que eu estou dizendo aqui agora, não adianta falar de processo legislativo. Tá? Essa aula aqui, né, nossos 40 dias, como é um bloco grandão lá, realmente bem tudo aprofundado, a gente trabalha com isso aqui, né, em umas 3 horas. Mas olha só, às vezes eu falo 3 horas e a pessoa não pegou isso aqui. E aí depois ela fala que o processo legislativo é difícil. É igual controle. Controle de constitucionalidade, que eu dei no segundo ou no terceiro dia aqui desse cursinho aqui, né? Se você voltar lá, você vai poder ver. Cara, você aprendeu aquilo lá? Porque se você não aprendeu aquilo lá, não adianta falar de outras coisas. Sabe? Então, assim, para que a gente faz, para que a gente estuda na faculdade? Eu lembro que os alunos falavam assim, o professor de faculdade não sabe ensinar, professor de faculdade isso, aquilo. Realmente, tem professor de faculdade de bosta, mas tem muito bom também, tem professor muito bom. Acontece que ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um grande momento de erudição. O aluno tem que ficar muito tempo aprendendo um conteúdo, né? Por quê? Porque ele parte do pressuposto, o professor, que o aluno está estudando aquilo ali. Ele tem que partir do pressuposto, que ele não pode ficar a vida inteira falando daquilo ali. Só que se você olhar para isso aqui, gente, esse processo legislativo aqui, é o que você precisa saber. Depois dele, você começa a ler outras coisas. Né? Você começa a ler outras coisas. Por exemplo, você vai verificar quem é que pode propor leis sobre criação de órgãos da administração pública. Aí você começa a analisar, né, o checks and balances, você começa a analisar quem é o executivo, quem é o cara que vai verificar qual que é o setor que precisa de mais servidores públicos. Pô, é o presidente, não é? Então, ele que vai propor uma lei sobre essa bosta, né, de cargos públicos ou de órgãos públicos. É simplesmente isso que acontece, certo? Então, nós temos esse tipo de conjectura, de entendimento de assuntos relacionados ao processo legislativo. Mesma coisa, um senador propôs uma lei, né, a respeito de um determinado assunto.
sobre, por exemplo, o que eu acabei de falar, criação de cargos públicos. Essa lei ela é constitucional ou inconstitucional? O senador propôs uma lei sobre a remuneração de servidores públicos. Essa lei é constitu ou inconstitu? Rafael, não consigo responder, não entendi o que você falou. Já tinha que conseguir responder. Baseado nessa aula aqui, você já tinha que responder o que eu acabei de falar. Você tinha que saber responder o que é decreto legislativo, resolução, o que é emenda constitucional. Passa pela sanção veto para o chefe do executivo ou não passa? O povo pode propor uma emenda constitucional ou não pode? Certo? Então, isso que você tem que conseguir responder. Você tem que aprender a responder isso baseado nessa lei. Baseado nessa lei, você tem que ter condições de responder. E aí? Me responde agora. Quando um senador da República, ele diz, né, ele propõe uma lei a respeito de servidores públicos, né, remuneração desses caras. E aí? Essa lei está constitu ou inconstitu? Fel, de acordo com o que você explicou, ela está inconstitu. Por quê? Porque você disse que o chefe do executivo que tem que saber quem é que vai ganhar mais, quem é que vai ganhar menos, qual que é o setor que está precisando de mais servidores públicos, mais cargos, mais órgãos. É isso? Exatamente. É lá, gente. Foco, força e fé. Fala depois de muito estudo. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Espero que eu tenha sido claro. Fel, eu não entendi nada que você falou. Então assiste de novo. Mais uma vez. 3, 4, 5. E lembra-se de curtir. É verdade, gente. Curte. Segue o meu canal aí se você assistiu até agora. Na moral, velho. Na moral. É verdade. Ajuda eu aí. Eu não tô nem com 1000, velho. Não tô nem com 1000. Preciso ter 1000 para monetizar. Eu já passei das 4, 5, 6 mil horas. Vou assistindo minhas aulas. Mas não deu 1000 seguidores ainda, velho. Segue nós aí. Valeu. Tchau. Um beijo do Magro. E até amanhã. Tchau.